Primeira coisa que a gente tem que falar sobre o parágrafo. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma definição de parágrafo, tem o pessoal que acha, confunde, que parágrafo significa dizer aquele espaçamento que você dá aqui. Você tem lá, colocou 2 dedinhos lá na folha, começou, aquilo ali é parágrafo. Então, vale a pena a gente lembrar o seguinte: a definição de parágrafo, ela passa por uma coisa que a gente chama de unidade tópica. Então, o que seria isso? Eu tenho um tópico. Mudou o tópico, mudou o parágrafo. Para quem está fazendo o desenvolvimento da redação, isso daqui é fundamental. Porque as qualidades de um bom parágrafo são unidade, coerência e ênfase. Então, tradução. O seu parágrafo dissertativo, ele tem uma unidade, ele tem uma coerência e ele tem que ser enfático num determinado ponto. Então, vamos pensar o seguinte. Unidade vai significar para a gente um argumento. Esse argumento, ele tem que ser central. Coerência significa a relação lógica. Em outras palavras, é o nexo entre as ideias. E a ênfase, o que a gente vai ter num parágrafo dissertativo? Uma ideia é uma ideia principal. Ora, a partir do momento que eu tenho uma ideia principal, as outras serão o quê? Serão ideias secundárias. Então, vou mudar o giz aqui, ideias secundárias. Acontece que você não precisa inventar a pólvora. Alguém já inventou para você. Então, isso daqui é um parágrafo. É isso que eu preciso que você entenda. Isso daqui que eu desenhei aqui é um parágrafo. Então, traduzindo, se você tiver um texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, assim, ó, D1, D2, conclusão, isso daqui seria esse modelo de D1. Estou ampliando. É aquilo que o seu parágrafo vai ter. Aí agora eu vou pegar isso daqui, que é a qualidade do bom parágrafo, unidade, coerência e ênfase, e vou jogar aqui de forma que a redação seja boa. Então, peraí. Se eu tenho que ter ênfase e se eu tenho que ter unidade, o que eu vou fazer aqui? Tópico frasal. Então, o que vai ser o meu tópico frasal? A declaração inicial. Essa declaração inicial, ela nada mais é do que o meu pressuposto, ou seja, a base do meu argumento. Então, eu vou voltar para aquela discussão que a gente teve lá da segunda-feira. Para quem não estava aqui segunda-feira, não tem problema. Só vou falar qual foi o tema. Aborto de anencéfalos. O Supremo Tribunal Federal permitiu mulheres que geram filhos anencéfalos podem interromper a gravidez. Ok. Professora, eu acho que o aborto de anencéfalos, ele envolve uma questão moral. Então, eu vou chegar aqui e vou falar. Antes de tudo, a questão do aborto de anencéfalos envolve aspectos morais. Terminei de fazer minha declaração. O que eu vou fazer aqui? Ó, ponto. Sempre ponto. Declarei, pontuei. Pode ser que o ponto seja aqui, pode ser que o ponto seja aqui. Não tem problema. O que eu preciso que você entenda é que isso daí é um parágrafo só. Não é o desenvolvimento como primeiro, segundo e terceiro. É um parágrafo. A partir do momento que eu declarei que o aborto de anencéfalos gera questões morais, ponto, quando eu chegar aqui, eu vou ter que explicar por quê. Então, a segunda parte do parágrafo é a justificativa. Essa justificativa é o que vale mais pontos no meu desenvolvimento. Porque é isso daqui que vai colocar o seu texto em pé. Só que essa justificativa, ela está diretamente ligada ao que você falou em cima. Se eu falei que o aborto de anencéfalos envolve questões morais, ponto, eu vou começar agora a justificar por quê. Tanto é verdade que aqui eu começo com coisas assim, ó. Isso porque tal fato ocorre, pois
Beleza, que eu comecei a justificar aquilo que eu falei ali. Ora, nesse momento agora vem o pulo do gato. O pulo do gato é o seguinte. Você, quando estava no segundo ano, você fazia isso e isso. Você dá um argumento e rapidamente explica o argumento. O que você vai começar a fazer a partir de agora? O seu desenvolvimento, ele vai se desdobrar em 3 partes no mesmo parágrafo. Declarou, justificou e quando chegou no final do parágrafo, não tem mais giz colorido, infelizmente, isso daqui vai ser o desdobramento. Em outras palavras, você vai arrematar o parágrafo. O que vai ser esse arremate? Uma consequência, ou um exemplo, ou uma ironia, ou uma pergunta retórica. Pergunta retórica, lembrando, é aquela que não precisa responder. Ela só é dada para chamar a atenção do leitor. Ou um comentário pessoal. Mas o fato é que o seu parágrafo desdobrou. Então eu vou voltar para cá. Olha, um dos aspectos relacionados ao aborto de anencefalo envolve as questões morais. Ponto. Tal fato ocorre porque o Brasil, país de base cristã, ainda não aceita muito bem o aborto, entendendo-o como uma prática que interrompe a vida, direito fundamental do cidadão. Ponto. Vem para a justificativa aqui do desdobramento ou da consequência. Consequentemente, esse tema ainda envolve discussões, é muito polêmico. Ou um exemplo que pode ser dado. Ou, afinal, mas o governo não deve legislar para todos, pensando no bem das mulheres? Pergunta retórica. E segue para o próximo desenvolvimento. Então, ó, o que está faltando na sua redação? Isso. Pergunta que vocês vão me fazer. Não vai demorar muito. Ana, sabe o que é? Só tiro 7. O máximo que eu tiro na redação é 8. Como que eu faço para melhorar? Não tem uma redação que tire 10 que não passe por aqui. Outro detalhe que eu falo e que vocês acham que eu estou brincando. Me entregou a folha de redação. Tem 10 linhas em branco. 8 linhas em branco. Eu falo assim, argumentou pouco. Mas Ana, eu falei tudo. Claro que não. Se sobraram 8 linhas, você deixou de fazer algum tipo de consideração importante. Porque senão, não sobra linha. Você vai até o final. Você não tem que fazer a redação achando assim, ai, eu tenho que arrematar. Não, você tem que fazer a redação para você mostrar seu conteúdo. E o seu diferencial pode estar aqui. O que a gente vai ver a partir de agora? Volta para o meu raciocínio. Se um argumento vai ser o argumento central, o que eu faço com ele? Começo o parágrafo logo para ele. Resolvo o outro problema, que é a questão da ênfase. Primeiro argumento, destaque. Tá aqui, ó, tópico frasal, ele é único. Opa, dei ênfase. Por que eu dei ênfase? Porque eu comecei o parágrafo com ele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para o meu avaliador que eu tenho relações lógicas. Como que eu mostro isso? Primeiro, aqui, ó, não tem o giz colorido, galera. Então, vai desse jeito aqui mesmo. No início do parágrafo, ó, o que você usa? Vou fazer uma legenda. Aqui, o que você usa? E aqui, o que você usa? Legenda. Conectivos. É aqui que você vai colocar assim, além disso, ou antes de tudo, ou por outro lado, ou certamente, ou consequentemente. Você vai usar uma palavra aqui. Chegou na parte da justificativa. Isso porque tal fato ocorre. Olha aqui o isso, olha o tal.
pronomes que fazem o quê? Resgate do que está sendo falado. Porque o seu avaliador, ele quer ver quais são as relações lógicas que você estabeleceu. Então você já está mostrando para ele, devido a isso, em virtude disso, olha lá, devido a, em virtude de, em virtude é uma expressão que denota o quê? Causa. Então o cara, ele está percebendo que você tem uma relação lógica. Porque, afinal de contas, olha aqui, ó, a primeira estratégia que você faz na argumentação é mostrar para o seu leitor causa e consequência. Causa e consequência. Veio para cá, dei um desdobramento. Quem que eu vou usar aqui? Com isso, consequentemente, dessa forma, sendo assim. É como se essa linha final fosse uma pequena conclusão do seu parágrafo de desenvolvimento. Eu não estou falando da redação com a conclusão separada. Melhor dizendo, já que vocês estão gravando. Isso daqui é a estrutura do desenvolvimento. Mudei de desenvolvimento, é outro parágrafo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu começo o parágrafo falando o meu argumento, mostro para o meu leitor como que eu cheguei àquela conclusão ali, quer dizer, quais são as causas, as consequências. Fechei o parágrafo dando um desdobramento. Então, em determinados tipos de tema, o que que você vai ver? Você vai ver que eu faço uma explicação. Vou pensar assim, quer ver? Deixa eu dar uma mudada. Imagina que eu estou falando de violência. Aí eu quero falar que a violência hoje está diretamente ligada à desigualdade social. Aí eu fui aqui e comecei, ó. Um dos fatores relacionados à violência é a questão da desigualdade social. Ó, devido à exclusão dos mais humildes em certas camadas sociais, vê-se que como resposta pode surgir a violência de um grupo que é um grupo reprimido. Consequentemente, o uso de drogas, o fortalecimento do tráfico e até a criminalidade de um modo geral podem ser vistos como consequências desse fenômeno. Pô, excelente, muito bom. Olha lá, você falou da desigualdade, explicou rapidamente como é que funciona a desigualdade e chegou e fez um link da desigualdade com o tempo. Não é difícil, mas é trabalhoso. E aí eu vou falar para vocês onde que está o trabalho. Na aula de segunda-feira, que foi aquela aula que me deu a oportunidade de ir de cadeira em cadeira tirando dúvidas de vocês, o que que eu falei? Não dá para você montar isso daqui sem que antes você não faça um roteiro. Primeiro você tem que saber o que você vai falar, para depois você chegar ali. Aí tirando a dúvida, não é que você tenha que obrigatoriamente na introdução usar os 3 argumentos, mas o que você tem é que obrigatoriamente saber o que vai ser seu desenvolvimento. Senão você não monta a introdução e não monta o desenvolvimento. Aí vem aquela pergunta. A pergunta é: Ana, não estou sabendo o que escrever, não estou conseguindo. Aí eu faço a pergunta: mas você já sabe qual é o seu argumento? Não. Então você não vai conseguir escrever. Você já sabe se você é a favor? Você já sabe se você é contra? Você já sabe se você quer falar de uma a favor ou uma contra? Porque isso daí é premissa básica para você conseguir desenvolver. Outro detalhe. Toda semana eu falo, gente, a história me ajuda muito. Por quê? Você precisa estabelecer uma relação lógica, causa e consequência. Então, para quem tem a clareza dos fenômenos sociais, poxa, história, sociologia, vai entrar tudo aqui. São as matérias que mais interagem comigo. Não que a biologia não possa entrar, pode. Tanto é que naquele tema lá da legalização da maconha, vocês falaram a respeito dos danos que a droga pode causar ao cérebro. Beleza. Mas o fato é que para você encher isso daqui, eu, Ana, não posso te ajudar sozinha. Porque aqui entra o conhecimento de vocês. Para fechar, as principais estratégias que você tem na hora de você montar um parágrafo. Primeira estratégia,
é a argumentação direta. Foi isso que eu fiz aqui. Causa e consequência. Causa e consequência. Você afirma, estabelece as relações lógicas, tá? A causa é a anterioridade ao fenômeno e a consequência é a posteridade. O que aquele fenômeno gerou. Segunda argumentação. Poxa, é a argumentação por analogia. Você cita o que aconteceu no outro país para você falar o que aconteceu no Brasil. Então, falou do controle de natalidade chinês. Ótimo, Alexandre. Então, agora vem para cá. E o que isso daí pode ser associado ao Brasil? Se você soube fazer essa associação, ponto para você. Terceira maneira de argumentar, que é uma argumentação que não vou desenvolver com vocês agora, porque não terei tempo para isso, mas já vou te dizer que você pode fazer. Na hora da... Posso citar seu nome? Vou citar seu nome, Daniela. Na hora da aula, Daniela vira para mim e fala assim, Ana, sabe o que é? Eu quero fazer uma redação toda, argumentando, falando bem da legalização de anencefalo, eu sou a favor, mas eu não tenho argumento mais. Eu virei para a Daniela e falei assim, usa o argumento contrário ao seu. Você pega o argumento do outro e vira ele para você. Então como que você faz isso? Ó, pega o argumento do outro, joga para cá. Há quem diga que o aborto de anencéfalos não é uma melhor medida no Brasil. Ponto. Entretanto, essas pessoas desconsideram o sofrimento dos familiares. Você vem e puxa a argumentação para você. Aí a pergunta que me fizeram, ô Ana, mas você não falou que lá no início do parágrafo vem o argumento principal? Se eu pego e boto o argumento do outro para depois usar o meu, eu não vou perder o foco? Resposta na gramática. Cara, bota o argumento do outro primeiro. Aí você já sinaliza para o teu avaliador que aquele argumento não é bom. Como é que você sinaliza? Aí a expressão conectiva vai ser o há quem diga. Há quem acredite. Não é você, é o outro. Há quem acredite que o aborto de anencéfalos não é a melhor medida no Brasil. Ponto. Há quem acredite. E eu? Entretanto, olha o que acontece com a conjunção adversativa. Ela valoriza o que você vai falar. Correto? E aí você puxou o argumento para o seu lado. Ok?